Vamos lá então, Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz o texto assim, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Olha só, por enquanto só esse versículo, depois nós vamos ler outros versículos aqui, mas nesse momento nós vamos meditar só nesse versículo por enquanto. Amém, irmãos? Olha só o texto que nós temos lendo aqui. Hoje nós vamos falar sobre fé, né? Todo mundo já conhece essa palavra que está lá no livro de Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, nesse texto que nós temos lendo aqui, irmãos, como é bom a palavra, a gente meditar na palavra, né? Esse texto que nós temos lendo aqui, está falando que o gerador de fé é o quê? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a geradora de fé. Porque ali fala que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é que vai gerar fé no nosso coração. É na palavra de Deus que nós vamos ver a grandeza de Deus, né? É na palavra de Deus que nós vamos ver a capacidade que Ele tem para agir a nosso favor. Então, a palavra de Deus, ela revela as grandezas de Deus, ela revela o poder de Deus. É na palavra de Deus que nós vamos ver o poder dele, a grandeza dele. Por isso que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, qualquer coisa que nós ouvir nesse mundo que não vem de Deus, não vai gerar fé no teu coração e nem no meu coração. Amém, irmãos? Nós podemos ouvir qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, não vai gerar fé no nosso coração. Eu tenho orado na madrugada aqui, irmãos, e sempre que nós vamos fazer a oração, antes de eu fazer a oração, eu gosto de assistir alguma mensagem pregada, algumas mensagens bíblicas, alguém pregando a palavra de Deus. E sempre quando eu vou orar, aquilo me dá uma intrepidez para orar, porque aquela palavra, ela está gerando fé no meu coração. Então a palavra de Deus tem essa capacidade de gerar fé no nosso coração. Eu tenho um milagre aqui que eu estava meditando hoje, de uma mulher que sofria 12 anos. Tinha uma mulher que sofria 12 anos com hemorragia. Ela tinha um problema na vida dela. A Bíblia declara que essa mulher gastou tudo que ela tinha para tentar ser curada. 12 anos ela gastando com os médicos, diz a Bíblia. Depois nós vamos ler esse texto ali. E fala que nada acontecia na vida dela. E aí fala que o que gerou fé no coração dela foi ela ouvir falar de Jesus. Alguém falou de Jesus. E aquela palavra que falaram para ela de Jesus, que Jesus tinha o poder para curar, para libertar, foi o que gerou fé no coração dela. E quando a Bíblia fala que ela tocou nas vestes de Jesus, fala que ela ficou totalmente curada. Mas ela teve que ouvir alguém falar de Jesus. Então, é a palavra de Deus, então, é que vai gerar fé no nosso coração. Então, como eu falei antes, qualquer coisa, qualquer história contada neste mundo, qualquer conhecimento humano não vai gerar fé. O que vai gerar fé é a palavra, o que está escrito aqui. É isso que vai gerar fé. Vai mostrar as grandezas de Deus, a capacidade de Deus de se manifestar na nossa vida. Amém, irmãos? Quer ver? Vamos abrir lá no livro de... Deixa eu achar aqui as minhas anotações aqui. É Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Melhorou? Amém? É Marcos capítulo 5, no versículo 25. Marcos capítulo 5, no versículo 25. Olha só que passagem
interessante essa aqui. Amém? Ó, diz o texto assim, ó. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padeceu a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo de mal a pior. Então a coisa estava feia, ela estava, né, gastando tudo que ela tinha, imagina 12 anos gastando com médico. E fala aqui que ela já estava pobre, né, porque ela não tinha mais nada. E ia de cada vez de mal a pior. No versículo 27, ele diz assim, ó, e tendo ouvido a fama de Jesus, olha só, ela ouviu a fama de Jesus. Vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Amém, irmãos? Olha só, se nós observarmos esse texto aqui, o que tirou o sofrimento dessa mulher? Foi a fé dela. Tanto é que no final aqui, no versículo 34, Jesus fala assim, ó, filha, a tua fé te salvou, vá-te em paz e fique livre do teu mal. No versículo 27 está escrito assim, ó. Melhor, no versículo 34, ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre de teu mal. Então, o que ele disse assim? A tua fé te curou. Mas o que fez gerar fé nessa mulher? Ela ouviu falar o quê? Da fama de Jesus. Ela ouviu falar da fama de Jesus. Então, quando nós ler a Bíblia aqui, nós vamos ver os milagres que Jesus fez e que ele tem a capacidade de agir na minha vida e na tua vida. Então, Deus ele quer se manifestar em todas as áreas da nossa vida. Ele quer fazer uma obra grande em nós, né? Ele quer agir na área espiritual, na vida financeira, quer agir na nossa saúde, ele quer agir em todas as áreas. Na nossa vida sentimental, Deus ele quer fazer o bem para nós, né? Mas nós temos que conhecê-lo e dar crédito através da nossa fé, sabendo, orando e clamando, crendo que ele vai agir nas áreas que nós necessitamos. Mas lendo a Bíblia, nós vamos ver os milagres que Jesus fez. Vocês perceberam aqui? Talvez o milagre, talvez a dificuldade que você tem, algo que você precisa de Deus não é tão grande como essa mulher aqui. Ela vinha 12 anos sofrendo uma hemorragia. Não sei como não morreu, botando sangue para fora direto, né? E fala que o impossível aconteceu através de uma palavra lançada na mente dela. Ó, tem um camarada que chama Jesus que faz milagres extraordinários. Ele anda por aí, né? E naquele dia, né, ela se deparou com Jesus, ela não pensou duas vezes. Ela falou assim, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E por que ela falou, vou ter que tocar nas vestes de Jesus? Porque pelo problema dela, ela não poderia tocar em Jesus, né? Não poderia, ela tinha um problema de fluxo de sangue, então ela não poderia tocar em Jesus. Então ela tocou nas vestes de Jesus. Se eu apenas tocar nas vestes dele, não precisa nem tocar nele. Olha o tamanho da fé que gerou. Por ela conhecer a fama de Jesus. Fala que lá no final, no versículo 34, se você ler ali, está mostrando que o quê? Que ela ficou totalmente curada daquele flagelo dela. Então, tem um texto que fala ali, irmãos, que tudo é possível àquela pessoa que acredita. Então, ela acreditou no milagre dela. Amém? Mas o gerador de fé foi o quê? Ela ouviu. O gerador de fé no meu coração é nós estarmos conhecendo quem é Deus, sabendo a capacidade que Ele tem para agir na nossa vida. E isso vai gerar fé. Nós vamos orar, nós vamos clamar, né, para que Ele venha agir e Ele vai agir. Porque a fé sincera move a mão de Deus. A mulher estava com a fé sincera aqui. Amém? Tem um outro milagre, irmãos, do centurião, talvez você já leu, que ele tinha um servo que estava doente. Ele tinha um servo doente. O homem não era de Deus, mas ele também ouviu falar de Jesus.
Vamos ver se nós achamos aqui. Eu anotei aqui, vamos ver se eu consigo me localizar aqui. Lucas, você está em Marcos, deixa eu ajudar você. Vai um pouquinho para frente aí, no outro livro. Marcos, Lucas, né? Lucas, capítulo 7. Amém? Então, no versículo 7 diz assim, ó. Tendo Jesus, versículo 7, capítulo 7, versículo 1. 7, 1. Diz o texto assim, ó. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Entrou em Cafarnaum. Versículo 2. E o servo do centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase a morrer, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Olha só. Então, esse aqui, o servo dele estava doente e alguém falou de Jesus para ele. Ó, tem um camarada aí que, da mesma forma que falaram para a mulher, tem um camarada aí que faz coisas grandes aí. Então, ele ouviu falar que tinha alguém poderoso para mudar aquela situação. E ele mandou algumas pessoas ir atrás de Jesus. E depois Jesus falou que ia ir lá. Ele falou assim, não, mas não precisa tu ir lá na minha casa. Manda apenas uma palavra e o meu servo vai ser curado. Não precisa tu ir lá em casa. Primeiro ele mandou chamar Jesus. Quer ver? Ó? Vamos continuar aqui no texto. Ó. E os judeus, esses chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhe faça isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles e já perto da casa, versículo 6, ó, então Jesus já com eles, com os judeus, né, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que venha até a minha casa. Por isso, eu mesmo não me julgo digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Manda uma palavra só e o meu rapaz será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este vai e ele vai. E ao outro vem e ele vem. E ao meu servo faz isso e ele o faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele e voltando-se para o povo que acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha só isso aqui. Nem mesmo em Israel achei fé como essa. Então o homem tinha uma fé muito grande, ele tinha visto falar de Jesus. E chegou perto da casa, o texto que nós lemos aqui, ele mandou um recado, ó, diga para ele nem vir na minha casa, que eu não sou digno que ele venha na minha casa. Mas manda uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também tenho, eu também tenho autoridade. Eu tenho autoridade e mando para meus secretários ir fazer isso, aquilo, aquele outro, eles vão lá e fazem. Executo o que eu mando. Então ele reconhecia que Jesus tinha autoridade. Então, se tu mandar uma palavra, vai ficar curado meu servo lá. Então, aí Jesus falou na sequência, eu nunca vi fé como essa em Israel. Forte isso aqui, né, irmãos? Eu nunca vi uma fé dessa em Israel. Mas o começo de tudo foi o quê? Que ele ouviu aqui no versículo 2. No versículo 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Então, ele ouviu, falar de Jesus. Então, é a mesma coisa hoje, irmãos. Mesma coisa hoje. Você pode, como eu falei hoje, você pode ouvir qualquer coisa nesse mundo, né? Você pode assistir um filme lá, ouvir uma palavra bonita, você pode assistir uma novela, você pode assistir qualquer coisa, mas aquilo não vai gerar fé no teu coração. Eu posso assistir ou ouvir qualquer coisa, até uma pessoa, mas se ela não me pregar a palavra, aquilo não vai gerar fé. Ali fala em Romanos que o gerador de fé é quem? O gerador de fé
é a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ler a palavra de Deus. Amém, irmãos? E gera milagre. Outro dia o Zé contou um milagre para mim ali, num livro que eu emprestei para ele, num livrinho assim, do TL, né? Emprestei um livro para ele do TL Oslo, era um pregador americano, e o nome do livro era Curar Enfermos, Expulsar Demônios. O nome do livro era esse. E aí eu emprestei para o Zé ler, morava lá embaixo, na casa perto do arroio lá. E aí agora esse dia ele estava relatando aqui em casa, que quando o pastor começou a relatar no livro que Deus era poderoso para agir, né? Ele falou que aquilo gerou uma fé no coração dele. Ele tinha um problema no braço, era no braço? Na perna? No osso da perna? Já esqueci até do testemunho dele lá. Mas ainda bem que ele está aqui, né? Então veja bem, ele falou que quando ouviu aquela palavra, disse que aquilo gerou fé no coração dele, entrou uma fé dentro dele, e que ele falou que depois daquele momento não sentiu mais dor na perna, né? Olha só, e nunca mais doeu. Amém, irmãos? Agora, imagina, se ele estivesse lendo um jornal, ia gerar cura? Se ele estivesse lendo um livro secular, ia gerar cura? Não. Ele gerou cura no momento que ele estava lendo algo que vinha de Deus, que era um livro de alguém usado por Deus, ele citando a palavra de Deus. Aquilo ali gerou fé no coração dele. Então, nada nesse mundo vai gerar fé, a não ser nós estarmos o quê? Envolvidos com as coisas de Deus. Isso vai gerar fé no teu coração. Amém, irmãos? Então, nós todos precisamos de fé, né? Amém, irmãos? Então, Deus, como eu falei para você, todos nós temos as nossas demandas, as nossas necessidades. E é essa fé que vai fazer com que você venha ser vitorioso nesse problema que tem na tua vida. Seja o que for, irmãos. Seja o problema que for. Não tinha um camarada lá que era doidão lá, loucão lá, Jesus não foi lá curar ele. Aparentemente, para os olhos humanos, esse cara é doido, nunca mais. O cara era lunático, andava no cemitério, loqueando lá. E Jesus foi lá e transformou a vida do homem. Então não tem situação que Deus não muda, né? Não tem situação que Deus não quer mudar na nossa vida. Mas nós precisamos o quê? Dar crédito, né, para a palavra dele. Tem muitas promessas aqui. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus agindo em nossa vida. Amém, irmãos? Então Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida. Basta nós, né, estarmos atentos ao que diz a palavra dele ao nosso respeito. Amém? Então nós temos que abandonar, irmãos, toda dúvida, toda incredulidade tem que ser abandonada. E focar nas promessas de Jesus. A dúvida é que atrapalha a nossa fé. A dúvida é que atrapalha o agir de Deus, né? Tem um texto que fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós citamos aqui no começo, sem fé nós não vamos agradar a Deus. Se não tem fé, tem a dúvida. Então tem que ter a fé nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, quantos milagres Deus pode fazer na nossa vida se nós, né, focar nele, acreditar nele. Amém? Então, o gerador de fé, como eu falei antes, nada nesse mundo gera fé, a não ser nós estarmos alicerçados naquilo que Jesus falou. Vai passar o céu, a terra, as minhas palavras não vão passar. Então, a palavra de Deus é verdadeira, não pode confiar, né? Nós podemos desconfiar da palavra do homem, mas a palavra de Jesus nunca. Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Amém? Jesus é fiel. Amém? Então nós temos que abandonar tudo aquilo que impede nós de recebermos aquilo que nós precisamos de Deus. Amém? Porque o poder da fé, irmãos, é que vai nos levar à vitória. O poder da fé é que vai te dar vitória nessa situação que você acha difícil. Tudo é possível. Olha só, esse texto aqui é muito bom. Ó. Tudo. Aqui Jesus já falou isso aqui para não limitar a Deus. Tudo é possível aquele que crê. Então Jesus não falou assim, não, isso aqui eu posso te ajudar, isso aqui não. Não, tudo. Tudo é possível aquele que acredita. Então tudo é possível. Amém, irmãos? Eu me lembro quando eu estava fazendo a minha carteira de motorista, né? Eu já tinha rodado e estava difícil. E eu fui lá para o monte e comecei a orar
eu fiz 15 dias de oração. 15 dias de oração no monte, para me obter resultado. Usei a minha fé, numa dificuldade que eu tinha, né? Fui fazer a carteira de novo, rodei de novo. E eu continuei, não, Jesus, agora eu vou orar enquanto não obter o resultado que eu preciso, não vou parar de orar no monte. E aí, irmãos, eu fiquei firme na fé, aí na próxima eu consegui. Então isso é fé. Isso é fé. Você colocar para não desistir nunca. Você acreditar, está focado. Não deu agora, mas Deus vai agir. É assim que funciona. E às vezes as pessoas desistem muito fácil, não pode. Tem uma conhecida nossa lá, que ela tinha muita dificuldade e ela vivia pedindo oração. Ora por mim. Onde ela me via, ora por mim. Isso é, ora por mim para Deus me abençoar. Ela rodou 8 vezes para tirar a carteira dela. Mas passou, está lá dirigindo. Agora encontrei no centro. Fiz uma oração por ela agora, essa semana ainda. Encontrei ela lá na casa de uma mulher que eu fui orar, ela estava lá, dirigindo por aí todo. Deus muda a dificuldade da pessoa quando ela usa a fé dela. Então nós temos que ser pessoas perseverantes. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus vai nos ajudar. E tantas outras coisas, irmãos. Né, pregar no altar, quanta vergonha eu tinha. Né? Deus foi me capacitando, foi me dando graça. Não tinha capacidade nenhuma, não tem, se não é a presença de Deus. Amém, irmãos? Então, às vezes as pessoas dizem, tem sempre uma palavra boa e tal, às vezes as pessoas comentam, né? Você não sabe, às vezes passa o dia inteiro orando, clamando para Deus poder fluir a coisa aqui, senão não flui, irmãos. Se não usar minha fé lá clamando a Jesus, eu não consigo falar nada aqui. Então tudo, a Bíblia diz que tudo vai acontecer através da fé, nas promessas de quem? De Jesus. Amém, irmãos? Então toda resposta que nós precisamos em alguma área da nossa vida, nós vamos obter através da fé em Jesus. Deus transforma, Deus age de uma maneira poderosa. Amém? Quantos milagres, irmãos? Olha ali a Bíblia, você em casa lá, quantas pessoas eram surdas, pessoas que não conseguiam falar, pessoas que eram mudas, quantas pessoas com dificuldades tremendas ali, Jesus curou todas. Jesus mudou a situação da vida das pessoas. Tem um texto que eu sempre falo aqui, que eu gosto muito, que é o cego de Jericó. O homem era cego, não enxergava. Deus mudou a vida do homem, pedindo esmola, mendigando lá, não enxergava. E quando ele voltou a enxergar, Deus transformou, porque ele pôde fazer as atividades dele, tocar a vida dele. Mas houve o quê? Houve uma intervenção de Deus através da fé. O cego de Bartimeu, o cara não enxergava. Aí viu um leão lá, daí alguém falou que folia é essa aqui, que barulhão é esse aqui? Um tropelo e todo mundo caminhando, e pá, que coisa é isso aqui? Daí alguém disse, não, e aqui é Jesus que está passando. Ah, Jesus, e ele começou a clamar, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Começou a clamar e Deus transformou a vida do homem que era cego. Depois Jesus falou, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então a fé é a arma que nós temos para vencer. É a arma que nós temos. Amém, irmãos? Está orando, orou um pouco, não funcionou, hora de madrugada, hora de tarde, sei lá, hora no serviço, qualquer hora, clama a Deus, vai clamando. E assim vai acontecer contigo em qualquer área da tua vida. É uma enfermidade, irmãos, clama a Deus. A mulher não tinha 12 anos sofrendo aqui. Creia na promessa de Deus, creia na promessa da Bíblia. Mas tem que estar o quê? Atento. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. O que ele fez? Criou o céu, a terra. Criou todas as coisas. Tudo ele fez. Basta a gente olhar para esse morro aqui, né? Alicerçado, claro, na palavra, que fala que ele criou todas as coisas. Mas quem é que fez esse morro? Foi Jesus. Né? Esse sol bonito que amanheceu, glória a Deus, foi Jesus que fez. Né? Tudo ele fez. Então ele tem poder para agir em qualquer área da nossa vida. Amém, irmãos? Podia citar muitos textos aqui falando de fé. Nós temos ali Ezequias, né? O homem estava para morrer. Isaías, né? 38. Ezequias estava para morrer. Deus falou para ele, coloca a tua casa em ordem porque tu vai morrer. E aí ele começou a orar. E aí Deus mudou a sentença. Não, diga para ele que ele vai durar mais de 15 anos. Ó, a fé. O que faz a fé, irmãos? Mudou até a ideia de Deus lá. O que Deus falou, Deus retirou. Vai lá e manda dar outro recado para o homem lá. Diga que ele vai durar mais 15 anos. E tudo através do quê? Através da fé. Ele orou, com certeza ele clamou. Está escrito ali, ele clamou a Deus. Com certeza ele clamou assim, Jesus, eu não aceito isso aí, meu Deus.
Eu quero ver, eu sou muito novo para morrer ainda. Age aqui na minha vida. E fala que Deus mudou de ideia. Vai lá, mandou o profeta dizer lá, vai lá, Isaías, vai lá e fala para o homem que ele colocar a casa dele em ordem, que ele vai morrer. Não, a doença que ele tem é para a morte, não é para viver. Então diz que para ele se acertar lá, acertar a vida dele lá, que ele vai morrer. Fala que o Ezequias virou para o canto e começou a orar. E aí fala que Deus chamou Isaías, vai lá e diga para ele agora, que eu ouvi a oração dele, diga para ele que ele vai durar mais 15 anos. Vou dar mais 15 anos para ele. Então a fé mudou uma sentença de morte. A fé dele mudou uma sentença de morte. E assim é comigo e com você. A nossa fé vai mudar uma situação que está sendo contrária na nossa vida. Amém, irmãos? Então a fé, ela vai vir então por ouvir ali a palavra de Deus. Amém? Então a fé, irmãos, ela vai liberar o quê? Vai liberar o poder de Deus. A fé vai liberar o poder de Deus. Tem já uns 2 meses aí orando na madrugada e clamando a Deus. E eu tenho visto ele se manifestar. Então nós temos que focar, buscar, até que nós viemos obter aquilo que nós precisamos. Fé move a mão de Deus. Tem um louvor que nós cantamos aqui. Amém? Então sem fé nada acontece. Né? Pode ver, começa a ler o Evangelho lá na tua casa, lá de semana. Começa a ler lá para você ver. Quem já assistiu a novela Jesus lá, né? Todos os milagres que aconteceram foi através da fé. Amém? Então a fé é certeza, está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Fé é certeza. Eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. Eu tinha certeza que Deus ia me ajudar a fazer a minha carteira. Eu tinha certeza absoluta. Tanto é que eu continuei orando. Tinha certeza e sabia que eu precisava dele também. Né? E ele me ajudou. E quantas outras coisas, estou falando uma coisa aqui, mas quantas outras que eu já clamei e ele me ajudou. Então eu e você precisamos acreditar mais nas promessas de Deus. Mas para que essa fé venha gerar, nós temos que estar envolvidos, então, com as coisas de Deus. Às vezes eu escuto algumas pregações aí, né, de outros pastores, até pregação minha que eu preguei aqui na igreja, eu assisto lá, e gera fé no meu coração, porque é a palavra de Deus sendo pregada. Lendo a Bíblia, né? A gente lê aqui as proezas que Jesus fez, os milagres que Jesus fez, isso gera muita fé. Você imagina uma mulher 12 anos, desenganada, 12 anos. Não, isso aí é caixão, pode chamar o bom Jesus. Né? Mas ela, através da fé, mudou aquilo. Amém, irmãos? Então, vou deixar aqui essa palavra, o Clécio aqui ungir com óleo, tem um vidrinho ali, e nós vamos fazer uma oração, vamos usar a nossa fé aqui, amém? Amém, irmãos? Nós vamos clamar nessa noite aqui, irmãos. Nós vamos clamar aqui. Olha só, irmãos, nessa noite nós vamos usar aqui a fé, clamar a Deus, para que a presença dele venha sobre a nossa vida. Para que o Espírito Santo venha sobre nós para gerar fé no nosso coração. O que nós precisamos é de fé nesses dias que nós vivemos. Para poder vencer tudo aquilo que é impossível para nós, para Deus é possível. Amém? Então nós vamos ungir com óleo aqui, depois nós vamos fazer uma oração aqui. Vamos clamar, pedindo para que Deus venha colocar fé no nosso coração. Amém? Está entrando bem agora? Certo? Você estava mal conectado, certo? Amém? Olha só, irmão, então nós vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração aqui. Não sei que hora nós temos aí. Boa. Então nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos fazer uma oração junto aqui, depois nós vamos então clamar para que essa presença de Deus venha sobre nós, gerando fé nessa noite no nosso coração, amém? Porque
É essa fé que vai fazer você ser vitorioso aí, nessa situação contrária, amém? Então fala assim comigo, ó, Senhor Jesus, eu glorifico a Ti, eu te agradeço por essa palavra ministrada aqui nessa noite, mostrando para mim que o Senhor tem todo o poder para agir em todas as áreas da minha vida. Jesus, peço então a Ti perdão de todos os pecados que eu cometi. Jesus, peço perdão a Ti de toda dúvida, de toda incredulidade que eu deixei entrar no meu coração. Eu rejeito isso agora, me perdoa e me lava com o Teu sangue e me faz livre de toda e qualquer atadura. E que o Teu Espírito Santo, Ele venha sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou orar aqui, você pode falar com Jesus aí, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu louvo a Ti, meu Pai, te agradeço. Que palavra maravilhosa que o Senhor nos deu aqui, meu Pai. Uma palavra onde vai gerar milagres em nossas vidas quando colocamos em prática, Pai. Uma palavra simples, mas verdadeira. Então, meu Pai, nós estamos aqui nos humilhando nessa noite diante de Ti, reconhecendo aqui diante do Senhor Jesus os nossos erros, nossos pecados, as nossas dúvidas, as nossas incredulidades. Nos perdoa aqui nessa noite, Pai, nos lava com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Faz cada um de nós aqui livre, essa pessoa que nos assiste, Pai, faz essa pessoa livre agora de toda amarra, de toda atadura. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Esses espíritos, Pai, acusadores, eu amarro todos eles agora. Essa pessoa rejeitou vocês, demônios. E amarrados em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que vocês soltem a vida dessa pessoa. Sai! Todos vocês que prenderam a vida dessa pessoa até aqui, saiam fora da vida dela agora. Em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, nós amarramos aqui, Senhor, nessa noite, todo espírito opressor, meu Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés, eu amarro vocês, demônios, do maior ao menor. Em nome do Senhor Jesus eu ordeno. Sai! Vão embora, saiam do caminho dessa pessoa agora. Batam em retirada agora. Em nome de Jesus Cristo. Todos vocês, demônios, que têm sido invocados contra a vida dessa pessoa, vocês que foram pagos, todo o trabalho, Deus, que foi feito para atrapalhar a vida dessa pessoa, eu amarro agora. Seja a força do inferno que foi invocado, é amarrado aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. É desfeito todo o encantamento. E eu ordeno que você solte essa pessoa agora. Sai! Vão embora. Sai! Saiam do caminho dessa pessoa agora. Todo o mal que foi invocado. Meu Pai, todo gerador de angústia na alma, de ansiedade, de perturbação na alma, de medo, de dúvida, de incredulidade. Todos vocês, demônios, são amarrados aqui. Em nome de Jesus Cristo, eu arranco vocês da alma, da vida dessa pessoa agora. E eu ordeno que vocês soltem a vida dela agora. Em nome do Senhor Jesus, sai! Vão embora, saiam aí da alma dela agora. Vai embora todo espírito opressor de inquietude da alma. Saiam daí agora, em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade no corpo físico é amarrada, esse espírito familiar, esse espírito de enfermidade eu amarro aqui. Em nome do Senhor Jesus, sai! Vão embora com essas dores, com esse mal-estar. Sai fora daí agora, em nome de Jesus Cristo.
todo mal, Senhor, que tem tirado o sono dessa pessoa, que tem trazido a perturbação na madrugada, aquele mal-estar, toda aquela força contrária, Pai, que gera todo aquele pesadelo, aquele mal, é amarrado agora, em nome de Jesus Cristo. Toda a perturbação da madrugada, eu ordeno que você soltem a vida dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Vão embora daí, saiam do caminho dessa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, vem mais com a Tua presença aqui. Nós ministramos aqui, Deus, a Tua palavra, e nessa noite nós observamos que nós precisamos mais e mais da Tua presença, mais e mais do Teu Espírito Santo. Meu Pai, todos nós estamos aqui na fé, Senhor. E eu te peço, Pai, abençoa essa pessoa em todas as áreas da vida dela. Passa, Senhor Jesus, sobre cada vida. O Senhor está aqui, meu Senhor. Passa sobre cada vida, Senhor Jesus. E vai agindo segundo a necessidade de todos. Vai tirando, Senhor Jesus, tudo aquilo que atrapalha a vida dessa pessoa. O Senhor foi enviado aqui nessa terra, meu Senhor, para desfazer as obras do inferno, as obras do diabo. Então que venha a ser desfeito toda a obra contrária, todo o mal que tem se levantado. Em nome de Jesus Cristo, e abençoa essa pessoa em todas as áreas da vida dela. Em nome de Jesus Cristo. Nós ouvimos aqui, meu Pai, nós ouvimos nessa noite que a única maneira, a única forma do Teu manifestar em nossas vidas é através da fé. Então nós te pedimos nessa noite, Pai, que a Tua presença, o Teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós, gerando fé aqui nessa noite. Nos dando disposição, meu Pai, para estar em comunhão contigo, lendo a Tua palavra, buscando a Tua presença. Porque a Tua presença, ela se manifesta quando nós te buscamos. Então dá força para essa pessoa te buscar, meu Pai. E ali vai gerar fé no nosso coração para vencermos, para essa pessoa vencer todos os obstáculos, as dificuldades. Então o que nós te pedimos nessa noite é um renovo na fé de todos. Tira toda a incredulidade, toda a dúvida e coloca a fé, Pai. Ânimo novo. A Tua presença faz a diferença aqui nessa noite. Senhor, nós estamos aqui porque nós precisamos e clamamos para que o Senhor venha sobre nós, meu Pai. Que nós viemos a partir de hoje, Pai, fazer a Tua vontade, não a nossa vontade. Então nos ajuda, Senhor, a Te buscar, nos ajuda a ter mais fé no nosso coração, a ler mais, a dar mais crédito, Pai, para a Tua palavra pregada, para a Tua palavra lida. Nos ajuda aqui nessa noite, Pai. Vem sobre nós, vem sobre todos aqui em casa, Pai. Abençoa e age na vida de todos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos.